Alô! Muito bem-vindos! Tudo bem com vocês? Mais um canal Matriusca e a gente está aqui. Matriusca! A gente está aqui com nós mantendo nossa rotina de gravações, né? Depois temas. desse stand-by de fim de ano, voltamos com força total. Isso aí. A gente está com um tema que gera muita pergunta. Eu mesma, nessas férias, fui interrogada várias vezes por esse assunto. Gente, interrogada. Que é sobre o uso de anticoncepcional. Pois é, nossa, é complicado, né, Tânia? Porque o anticoncepcional, ele tem uma indicação, uma bula com 300, né, efeitos colaterais, contraindicações, mas mesmo assim, a única indicação que ele tem justifica tudo, não é? Pois é, que é evitar a gravidez fora de hora. As pessoas querem resposta sim ou não, e já uma coisa que eu vou deixar aqui bem claro, assim, anticoncepcional tem que saber para quem é. Tem pessoas que não podem usar, tem pessoas que podem e tem pessoas que precisam usar, tá? Então a gente não consegue criar uma regra, pronto, sabe? Cada um, eu tenho que olhar, ver a pessoa. Então, para vocês que estão nos assistindo, não adianta me mandar, eu sou assim, eu tenho tantos anos, posso usar? Não vou conseguir, está contra, isso vai contra a minha capacidade, que eu não tenho como ver quem você é na totalidade. Exatamente, pois é. Mas se você é usuário de anticoncepcional, a gente já quer que você deixe aqui algum comentário ou alguma pergunta que dentro da possível a gente vai responder. Isso aí. Bom, começando, né? Começando. Acho que a pergunta que não quer calar. Tânia, quem é que pode, né, usar um anticoncepcional? Tá. Eu acho que o ganho do anticoncepcional foi dar a capacidade da mulher escolher quando ia ser mais conveniente ela ter filhos, tá? Então, antigamente como é que era? A verdade é que as mulheres engravidavam, ou elas tinham trocentos filhos. Querendo ou não querendo, né? Casavam muito novas, não tinha nenhuma opção de programar uma gestação, não é? Não tinha, a partir do momento que ela era sexualmente ativa, ela ia engravidar. Essa gravidez ia vir. E quantas gestações tivessem, só não ia ser o número de filhos os que não fossem, os que não vingassem. Isso, né? Os que não fossem viáveis, né? Mas assim, o casal, a mulher principalmente, não tinha nenhum domínio, né, sobre a sua gestação, né? Ter ou não ter um filho era uma coisa fora, né, da possibilidade. A única possibilidade de não ter também era praticar um aborto, que era antigamente uma moda, não uma moda, né? Mas uma prática comum. Assim, comum. Né? Não cabe a gente aqui julgar, não, a gente não tem que dizer se é certo ou se é errado. Jamais. A questão toda é que é perigoso e muitas mulheres na história da humanidade morreram na prática de aborto. Então, sob esse aspecto, né, a descoberta da pílula anticoncepcional foi um grande avanço para a saúde feminina. Não, com certeza, porque em vez dela procurar a solução com um método perigoso, com riscos óbvios, né, ela estava conseguindo evitar que a gravidez acontecesse. Isso. Tomando uma medicação. Era muito mais prático, né, muito mais justo, muito mais saudável. Né? Vantagens do anticoncepcional. É um método que já foi bem elaborado, então as pílulas hoje em dia são mais modernas, tá? A gente não tem mais medicamentos assim tão perigosos, né? Antigamente a dose hormonal era muito alta. Nossa, era bem complicado. As mulheres tinham, eu lembro assim, por exemplo, minha mãe, ela tinha enxaquecas horrorosas, né? Tudo por causa da pílula, não era? Hoje em dia... Porque a dose hormonal era muito alta. Hoje em dia as doses hormonais são mais baixas, o que melhora a tolerância. Então a grande vantagem é essa, você usa uma medicação com baixos efeitos colaterais, tem pessoas que sofrem muito, mas a maioria das mulheres não sofre não. E você consegue, quando você para de usar a pílula, assim, existem exceções, mas de uma forma geral, a mulher rapidamente consegue voltar a ter ciclos ovulatórios, podendo engravidar.
E isso também era diferente antigamente, né? As mulheres usavam pílula e aí se elas quisessem, por exemplo, engravidar, tinham que ficar meses, às vezes tinham grandes dificuldades para engravidar. E isso deixava muitas pessoas assim com muito medo de usar pílula, né? E é importante a gente colocar isso, porque eu vejo que hoje em dia ainda tem gente com bastante preconceito a usar a pílula como método anticoncepcional ainda nos primeiros anos de idade fértil, no comecinho de um casamento, de uma relação mais estável, né? Porque elas ficam com medo de depois não conseguir engravidar. Então isso hoje não é verdade, não é? Não. A gente sabe que a pílula anticoncepcional é realmente muito feliz em evitar a gravidez, muito feliz, assim, em evitar a gravidez quando você não quer engravidar e quando você para pouco tempo depois, você volta à condição hormonal prévia ao uso da pílula e pode vir a engravidar. E isso aí sem problema, sem nenhum grande problema. E também é importante colocar que o uso da pílula não afeta a gestação, né? Ou seja, tem gente que tem medo, por exemplo, se eu engravidar de um menino, eu tô cheia de hormônio feminino, né? Vai acontecer alguma coisa com esse bebê? Não tem nenhum problema nesse sentido, não é? A gente já tem uma experiência de anos, décadas de uso de pílula. E a verdade é que muitas mulheres engravidaram de meninos nesse meio tempo. E a natureza sábia, tá? O homem, o menino, né, durante a gravidez, ele produz a sua própria testosterona. Então bonitinho. isso acaba realmente sendo muito bom. Ninguém manda usar pílula anticoncepcional estando grávida, mas se usou acidentalmente, a gente vê que não tem consequências. E os filhos de mães que levaram a gestação usando pílula anticoncepcional, os estudos mostram que são filhos saudáveis. Olha só coisa boa. Isso é maravilhoso, né? Mas não é pra usar, tá? Você descobrindo que tá grávida, pare de usar a sua pílula, por favor. Não tem a menor necessidade, né? Porque afinal de contas a indicação para qual você estava usando a pílula já acabou, então não tem o menor sentido, né? Tem gente que faz isso, Tânia, usa o anticoncepcional estando grávida. Só se não souber que tá grávida, né? Só se não souber, né? Porque não existe nenhuma indicação médica para usar esse tipo de hormônio durante a gravidez. Não, isso não tem indicação nenhuma. A principal indicação, na verdade, ficou voltando à primeira pergunta que você me fez. Pois é. A principal indicação, quem tem indicação de usar? Quem não quer engravidar, tá? E independente da idade, tá? A gente sabe que hoje em dia as pílulas são bem adaptadas tanto para adolescentes quanto para mulheres mais velhas. Você às vezes tem que fazer um ajustezinho ou outro. Às vezes uma adolescente precisa de uma pílula em especial e a mulher que está chegando perto da menopausa precisa de outra. Mas essas adaptações são as particularidades que a gente tem de pessoa para pessoa, como tudo. Você quando vai prescrever uma dieta... Até um analgésico para dor de cabeça precisa dessa individualização. A dieta, como você ia falando, né? A gente sempre tem que olhar para o indivíduo, para as necessidades específicas dele e colocar tudo de acordo com aquela pessoa. É por isso que tudo que a gente fala aqui serve para você ter conhecimento, mas jamais vai substituir a sua consulta com o seu profissional de confiança, seja a sua ginecologista, seja a sua nutricionista de confiança, tá? Fundamental, porque uma das coisas que eu mais vejo no dia a dia é a pessoa que está usando uma pílula porque a vizinha usa e deu certo. Olha, a vizinha usa e deu super certo. Aí usa e dá tudo errado. Ai, meu Deus, por que com ela deu certo e comigo não dá? Por que comigo? Por que, né? Aí a pessoa se mata e tal, enfim. Você é uma pessoa diferente da sua vizinha, você é uma pessoa diferente da sua prima, tá? E existem muitas diferentes pílulas no mercado, não é, Tânia? Justamente que é para o médico conseguir adequar a pílula que está no mercado com a necessidade da paciente, não é? Sim. Eu acho que a principal questão da pílula são as pessoas que não podem usar. E isso é muito importante a gente colocar. Será que você é uma dessas pessoas que não pode usar pílula? Quem são essas pessoas, Tânia? Veja bem, a pílula anticoncepcional, ela não pode ser usada por alguma pessoa que já tenha tido trombose, por exemplo. E isso é muito sério. A gente está falando de uma doença que é relativamente comum. Mas a trombose costuma acontecer em pessoas jovens, Tânia? Pode acontecer. Tem pessoas que têm alterações genéticas que aumentam o risco de ter trombose. E a pílula seria, assim, um desequilíbrio químico para deflagrar uma trombose. Olha, isso é sério. Mais uma indicação de você ir no seu médico de confiança antes de ficar tomando a pílula da vizinha, hein? Olha que sério. E tem mais alguma situação, assim, que a pessoa tem essa contraindicação para pílula? Sim, tem. Vamos supor que a pessoa já teve câncer de mama.
Acontece. Às vezes mulheres novas que precisam evitar a gravidez têm uma história de câncer de mama, mas história pessoal, tá? Veja bem que isso é bem importante. A história pessoal de câncer de mama é uma contraindicação ao uso de pílula. Ok, e de qualquer pílula, assim, a gente não tem hoje no mercado uma pílula que possa ser usada por essas mulheres que já tiveram esse tipo de câncer. Não. Câncer de mama é contraindicação absoluta. Ok. Teve câncer de mama, não pode usar pílula anticoncepcional. Vai ter que evitar a gravidez por outros métodos. E temos outros métodos, tá? Super eficazes também, não é? Muito eficazes. Ótimo. Bom e tem saber. aquelas situações em que a gente está vendo que existem adaptações, tá? Por exemplo, se a pessoa tem mais de 35 anos e fuma. Aí a gente tem um problema, né? Porque fumar por si já aumenta o risco para doença cardiovascular e veja bem, a gente está falando da primeira causa de morte no mundo. E aí a gente associa a pílula com o hábito de fumar e a gente vai ter um aumento muito maior do risco para doença cardiovascular, particularmente do infarto do miocárdio, não é mesmo? Sim. E a trombose, ela pode acontecer numa placa, a trombose pode acontecer numa perna, só que também existem situações que trombose na perna migra para o pulmão, dando complicações. E a gente sabe que o cigarro, ele por si só aumenta o risco de trombose, a idade aumenta o risco, e se somar com anticoncepcional, a pessoa está colocando 3 riscos aí somados. Pois é. Está aumentando muita chance de ter uma trombose. Então, você tem mais de 35 anos e fuma. Sugestão, para de fumar. Porque o vilão aí da história, é o cigarro. Francamente, não é o anticoncepcional, é o cigarro. Tá? Que a gente quer criar outros vilões, né? Mas o vilão de verdade, gente, é o mau hábito. Vamos ser bem realistas aqui, bem né? claras. Por mais que seja difícil, parar de fumar vai ser uma grande vantagem para você. Não é possível parar de fumar, outro método contraceptivo. É o ideal. Tem jeito. Vamos dar uma pausa. Mais alguma contraindicação? Porque eu acho que tá ficando bem longo esse vídeo, né? Então, gente, a gente vai parando por aqui. E ó, não esquece, assina o nosso canal, clica aí nesse joinha que é pra dar aquela motivação pra gente continuar fazendo esses vídeos bem legais pra você. E olha, se você conhece alguém que usa anticoncepcional, fuma, tem mais de 35 anos, compartilha esse vídeo com essa pessoa, que é pra ela ficar sabendo de todos os riscos que ela tá correndo. A gente vai continuar a falar de anticoncepcional no nosso próximo vídeo, né, Fê? Isso aí, vamos sim. Então, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!